Olá, queridos amigos da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós gostaríamos inicialmente de dizer que, respondendo os e-mails que nós recebemos pedindo explicação sobre aquele que as pessoas chamam os milagres do Êxodo, as pragas do Egito, que eu chamo a palavra negar, em hebraico, significa não simplesmente praga, mas calamidade. Eu queria dizer que o nosso objetivo aqui não é destruir a religião, a fé, nem outros irmãos que fazem parte de outras correntes religiosas. Mas como pesquisador, como cientista, e ratificando aquelas questões que a doutrina espírita vê o milagre que muita gente vê de uma forma diferente, nós estamos aqui para trazer explicações científicas para o que aconteceu nas chamadas calamidades ou pragas do Egito, que o judeu também não se preocupa muito com a questão de milagre. É tanto que a maioria no tempo de Jesus não aceitava as curas, a transformação da água em vinho, aquelas questões que Jesus fazia, porque eles achavam que aquilo podia ser mágica, Jesus podia ser um mago ou um feiticeiro. É tanto que nós temos aquela famosa passagem de Jesus, quando perguntam a ele, mostra-nos, os fariseus e escribas pedem a ele, mostra-nos um sinal do céu, como se dissesse, o que você faz na terra para a gente não é nenhuma coisa importante, nós precisamos de um sinal do céu, como o de Elias, que fez aquele fogo descer e queimar lá no Monte Carmelo, desafiando os sacerdotes de Baal. Eles queriam que Jesus fizesse isso, porque o que Jesus fazia para eles não era muito importante. Eles não seguiam Moisés pelas coisas que eles faziam, porque você vê durante todo o Êxodo, o povo não acreditava muito em Moisés. Eles queriam, o que eles admiravam em Moisés era a sua liderança, a sua força moral, o seu senso de direção e de comando, que foi muito forte, pré-determinado, destinado, com todo o denodo, com toda a garra, para levar aquele povo para a terra prometida, segundo o compromisso que ele havia assumido com Yahvé, ele e o seu irmão Arão. Então o que nós trazemos aqui não é para dizer assim que não foi importante o Êxodo, foi sim, muito importante, muito marcante, é um dos livros da Bíblia mais fantásticos, é o livro do Êxodo, que nós vamos começar uma tradução dele, mas nós precisamos mostrar do ponto de vista científico, baseado com muitas explicações da doutrina espírita, que aqueles feitos que a maioria dos judeus não chamam milagres, mas feitos, sinais de que aquele homem era diferente perante Deus. Isso é o que chamava a atenção. Não era em si aquilo, porque o judeu não é muito ligado em milagre. Eu mesmo conversando com Gade, ele disse o que Moisés fez no deserto, muita gente poderia fazer. Portanto, não era o que ele fez ali. Portanto, é a mensagem, a missão, a força que ele teve de levar aquele povo até aonde lhe assumiu o compromisso com Deus. Então nós vamos falar hoje da famosa quinta calamidade, ou vamos chamar assim, praga, só para identificar, porque na verdade, como já vimos, essas calamidades, esses sinais, não eram para castigar o egípcio, porque a gente parece que Deus ama o seu povo e odeia os egípcios. Não, senhor. Os egípcios também eram povo de Deus. Também eram pessoas, seres, criaturas de Deus. Então, aqueles sinais que Moisés fazia, era que Deus queria que os egípcios reconhecessem que ele era o Deus verdadeiro e o servissem. No entanto, eles eram politeístas, idólatras, não aceitavam de forma nenhuma o Deus de Moisés, de quem eles não gostavam. Então essa que a gente tem que refletir, que Deus não tinha nenhum interesse em destruir os egípcios, teria o interesse que os egípcios despertassem para o seu poder,
para a sua força, para o fato de que ele era o único Deus. Então, partindo dessa premissa, nós vamos ler aqui no capítulo 9, versículo 1 a 7, o texto que fala exatamente desse sinal, dessa calamidade ou desta praga, que foi o que determinou, através da mortalidade dos animais, conhecida como a quinta calamidade ou a quinta praga. Anote aí que nós vamos ler no capítulo 9, versículo 1 a 8 do livro do Êxodo. E como nós não temos mais tempo, o Bob já deu aí uma sinalizada, nós vamos fazer a leitura na segunda parte do programa e provavelmente explicar na segunda e na terceira exatamente o porquê cientificamente desse sinal. Lembrando a você que desde do primeiro sinal da água do Nilo transformada em sangue até a sexta calamidade ou sexta praga, há uma sequência natural de fenômenos biológicos que nós já vimos que aconteceram naquela época e que podem acontecer hoje. A diferença é, Deus aproveitou aquele momento, aquela época, porque todos esses acontecimentos foram de setembro até a Páscoa seguinte, portanto, são fenômenos, acontecimentos da natureza compatíveis com aquele período. Até isso, a sabedoria de Deus aproveitou, porque Deus não revoga suas leis, para aproveitar aqueles sinais da natureza e utilizar como chamamento para os egípcios, para libertar o seu povo. Não saia daí, 1 minuto só, nós estaremos de volta. Até já.